Olá, eu sou o Milton. Sou Daniel, Nós- do FOP. Os dois da UFOP, isso mesmo. Yes. E nós estamos aqui no Vem Brasil, Yeah. Vem. com vocês e compartilhar nossa pesquisa. E o título de este palestra? E o campo de pesquisa em etnomodelagem, as abordagens émica, ética e ideológica. Não fica em pânico, nós vamos explicar o que são émica, ética e ideológica, não? Sim. Tá. No decorrer da apresentação, nós vamos explicar essas terminologias para vocês. Yeah. Também, por causa que somos velhos, caídos e perdidos, nós sabemos como mexer a PowerPoint e o vídeo. Então a gente vai passar, nós vamos falar mais ou menos em sequência que os PowerPoints. E espero que dê certo para mandar os dois juntos. E vocês serão disponibilizados tanto o vídeo quanto a apresentação PowerPoint. Tá bom? Então, continuando com a nossa apresentação, é importante em nosso trabalho que a gente utilize metodologias alternativas para o processo de ensino-aprendizagem matemática que ocorre nas escolas. Para que isso? Para que a gente possa gravar e entender os procedimentos históricos das ideias e das práticas matemáticas que são desenvolvidas e que se desenvolvem ainda em contextos culturais distintos. E uma abordagem alternativa para esse contexto é etnomodelagem, que pode ser considerado como uma aplicação prática do conhecimento matemático que adiciona a perspectiva cultural no processo de modelagem matemática. Esse adicionamento de uma perspectiva cultural no processo da modelagem matemática escolar é muito importante em nossa pesquisa. Então nós sabemos, por exemplo, que as ideias, os procedimentos matemáticos são encontrados nas relações numéricas, das medidas, do cálculo, dos jogos, da navegação, da astronomia e da modelagem. Elas são realizadas por meio de uma variedade de procedimentos diversos que podem ser descobertos ou descongelados nos artefatos culturais, que são confeccionados, elaborados e desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos. A etnomodelagem pode ser considerada como uma ferramenta pedagógica para ser utilizado no programa etnomatemática, pois os alunos aprendem a trabalhar com situações cotidianas e problemas retirados da realidade dos membros de grupos culturais distintos. Nós costumamos dizer que a etnomodelagem é uma ação pedagógica para a etnomatemática também, né? Bom, alguns dizem que existe um dilema entre a modelagem e a etnomatemática. Bom, a etnomodelagem seria a conexão entre a etnomatemática, a etnomodelagem seria a conexão entre a etnomatemática e a modelagem matemática. Alguns dizem que existe um dilema nessa conexão, nesse vínculo. Para nós, esse dilema não existe, em nossa perspectiva e nosso ponto de vista. Mas aí cabe contar um pouco da história, né, do surgimento da etnomodelagem em nosso ponto de vista. Por exemplo, em 2002, o Scandiuzzi ele escreve um artigo para o Bolema intitulado Água e Óleo, Etnomatemática e Modelagem, com ponto de interrogação, e a gente contesta essa disposição do Scandiuzzi com relação à conexão entre a etnomatemática e a modelagem por meio do artigo Vinho e Queijo, Etnomatemática e Modelagem com ponto de exclamação, que foi escrito em 2003, no Bolema também, como uma resposta ao artigo do Scandiuzzi, Água e Óleo, que foi escrito em 2002. E aí a gente tenta mostrar as possibilidades do vínculo entre a modelagem e a etnomatemática, por meio de uma ação pedagógica que pode ser realizada nas salas de aula. Bom, em 2007, o Thiago Kluber, ele escreve a sua dissertação de mestrado intitulado Modelagem Matemática e Etnomatemática no contexto da educação matemática, no qual ele descreve as possibilidades dos seus encontros e desencontros.
né? Encontros e desencontros entre etnomatemática e modelagem matemática. Muito interessante. Em 2014, em 2010, na realidade, nós escrevemos um outro artigo intitulado A Lição, Etnomatemática com Modelagem, no qual nós reforçamos o vínculo entre a modelagem e a etnomatemática nesse caso. E esse vínculo nós colocamos que é como alho e sal, né, que é um tempero da cozinha brasileira muito bom, e a gente acha que essa combinação ela é importante. E também em 2014, nós escrevemos um outro artigo intitulado Goiabada com Queijo, Goiaba com Queijo, porque nós já estávamos em Minas Gerais nessa época, em que a gente fala que continua escrevendo a possibilidade da etnomatemática com modelagem matemática como uma ação pedagógica para as salas de aula. Então, no processo da etnomodelagem, a tradução pode ser entendido como a descrição do processo de modelagem utilizado pelos membros de um determinado grupo cultural para traduzir as práticas matemáticas locais para uma representação da matemática utilizada na cultura ocidental. Isso vem de um colega nosso, Ron English. E essa tradução é justamente a tradução de conhecimentos que emergem em contextos culturais distintos. Então existe aí uma conexão entre esses dois conhecimentos, como uma conexão dialógica, que nós vamos conversar sobre esse contexto depois. Então, em nosso ponto de vista, a etnomatemática utiliza a modelagem para o estabelecimento de relações entre os conhecimentos matemáticos locais e globais, por meio de sua dimensão dialógica, ou que nós chamamos agora de glocal, que é o dinamismo cultural. O glocal seria a junção entre as práticas matemáticas que são locais com as que elas são globais. E a gente teria um dinamismo cultural por meio da glocalização, que é uma terminologia mais recente nessa questão de estudos interculturais e intraculturais. E isso não é diferente, por exemplo, da tradução de palavras, termos, ideias e conceitos do português para o inglês, do português para o espanhol e vice-versa. Porque na tradução nós traduzimos o contexto e não palavra por palavra. É o que acontece exatamente com a etnomodelagem. Agora estamos no número 9 de página, folhas de PowerPoint, se vocês estão assistindo no PowerPoint também. Pode falar. Então, por exemplo, a aquisição do conhecimento matemático, ele pode ser entendido como resultado de ações colaborativas que possuem uma origem êmica ao invés de ética. E aí a gente já está entrando nessa terminologia que é antropológica de êmico e ético. Nós vamos explicar que o êmico é a origem local e o ético vai ser uma origem mais global. Depois a gente vai pormenorizar o significado dessas terminologias êmica e ética. Por exemplo, o êmico e ético são conhecimento êmico e mais ou menos nós sobre nós. Então, about us, by us. This is what we think, okay? Insiders são local, de dentro, como nós fazemos nós mesmos. E conhecimento ético e ele sobre nós. E outsiders são global, de fora, como turismo, ok? Você está visitando um lugar e você tem uma noção como eles estão fazendo coisa, mas eles estão explicando como eles fazem uma coisa emicamente e eticamente, como um pesquisador, um turista de fora está visitando um lugar e cria uma ideia, ok? Tá certo assim? Tá. O êmico é o local de dentro da cultura e o ético é o global de fora da cultura. Tá. São observações de dentro e de fora de uma determinada cultura. E aí nós temos também
o que nós chamamos de abordagem dialógica, que seria a junção desses dois conhecimentos, do êmico, local, de dentro da cultura, com o global, de fora da cultura, que seria o local, né? Que nós já explicamos brevemente anteriormente sobre essa questão da localização. E no dialógico, por exemplo, as abordagens hemiéticas são os dois lados do conhecimento. Aquele lado que é de dentro, local, e aquele lado que é de fora do conhecimento, que é o global. E assim, em nosso entendimento, a condução de pesquisas deveriam ser fundamentadas por essas duas abordagens, porque possibilita a obtenção do entendimento completo e uma compreensão ampla sobre os conhecimentos e os interesses dos membros e grupos culturais distintos. Seria um entendimento e uma compreensão holística daquele conhecimento. Não é? E nesse sentido, o global, outsiders, de fora, conhecimento ético, significa o estar aqui na academia. Não é? Que é uma questão de posicionalidade, que o Del Campo usa muito isso. E o estar lá no campo, fazendo a pesquisa, seria a questão local, a localização dos insiders e o de dentro da cultura. E o estar juntos, né, o êmico local com o ético global, é a questão da localização, né, onde a gente procura entender esses conhecimentos de uma maneira mais holística. Os construtos êmicos são descrições e análises expressas em termos de categorias e esquemas conceituais que são consideradas significativas para os membros do grupo cultural em estudo. Por exemplo, um samba é um construto êmico, que é próprio daquela cultura local. O samba da Mangueira, por exemplo, é um construto êmico daquela comunidade local. E aí nós temos que esses construtos êmicos, né, que pode ser artefatos culturais de uma cultura local, pode ser uma música, uma dança, né, qualquer coisa relacionada com a própria cultura, eles podem ser validados pelo consenso da população local. Então, quem valida aquele conhecimento é a própria população local que vai entrar em consenso sobre aquilo. Então, esse construto êmico, ele não é validado pelos observadores de fora da cultura, pelos observadores externos, mas sim pelas pessoas próprias de sua cultura, que é a população local. E essa população local, ela deve concordar com as percepções que são compartilhadas no grupo local, né? Por que isso? Porque essas percepções compartilhadas, elas vão retratar as características próprias da cultura. Então, a pessoa que é de fora da cultura não consegue compartilhar essas características que são geradas no grupo cultural. O slide número 14. Tem uma foto dessa escultura de marfim Mang Betu from Zaire. E nós vamos falar sobre as ideias deste dialógico, coisa que Ron English estava falando sobre isso. Pode falar. O Daniel falou Zaire no inglês, né? No português a gente fala Zaire. Zaire. Então é o país Zaire, na África, que tem uma escultura de marfim muito famosa, chamada Mangbetu, né? Que é feita de marfim, que são esculturas pequenas, tipo grampo de cabelo pequenos, mais ou menos 1 centímetro, não é? Que existe uma concepção local aí, que eles utilizam ângulos de 45 graus, que é difícil falar sem mostrar para vocês a figura, mas vocês vão ver depois no compartilhamento dessa apresentação. E essa técnica, ela revela uma estrutura matemática muito avançada,
não é? Porque são grampos e cabelos pequenos, essas esculturas feitas em marfim. E a técnica de construção de artefatos desenvolvida localmente por no povo do Zaire. Zaire. Tudo bem. Utiliza um ângulo de 45 graus em combinação com as propriedades da escala. Essa técnica está presente nessa escultura que você vai ver na folha 14. Esse fato revela uma estrutura matemática subjacente. Nossa, que palavra difícil. É subjacente ao artefato cultural que eles fizeram, né? Que é essa escultura, esse grampo de cabelo muito pequeno, né? Você vai falar. E aí, essa escultura também trabalha muito com a questão de ângulos para a sua confecção, mas é um conhecimento matemático muito avançado, não é simplório, não é folclórico, né? E nem determinista, mas sim muito avançado. O próximo. Não, é isso. Já foi. Tá bom, já está no próximo slide, que é o slide número 15. Bom, com relação ainda a essa escultura que nós estamos comentando, né? Ela apresenta características geométricas que são muito interessantes. E essas características geométricas que estão presentes na escultura, elas podem ser matematizadas, né? Por meio da elaboração do que a gente chama de etnomodelo êmico, já que essa escultura ela foi desenvolvida localmente por esse grupo cultural do Zaire, na África, e então ela é êmica, ela é própria da cultura, né? E, por exemplo, a primeira característica seria isso: cada uma das cabeças, porque elas são feitas de pequenas cabeças, né, é menor do que a anterior e olha sempre na direção oposta. Aí você já pode montar a imagem. E cada uma das cabeças está enquadrada por duas linhas, uma passando pelo maxilar e a outra pelos cabelos. Então imagine, uma passa pelo maxilar e vai no cabelo da outra, e assim por diante, né? Uma escultura de 1 centímetro, é muito pequena. Essas linhas interiores, elas se intersectam aproximadamente 90 graus. Então ela vai assim e vai assim. Aí elas formam um ângulo de 90 graus entre essas linhas. Existe uma simetria, ela não é totalmente simétrica, na qual o lado esquerdo mostra um ângulo de cerca de 20 graus a partir da vertical. No slide que a gente for mandar para vocês vão ver bem essa caracterização, dessa matematização que nós estamos fazendo nessa escultura. E aí vão se formar uma sequência de quadrados, né, que eles vão dessa maneira nessa escultura, que eles são construídos de modo iterativo, né, um atrás do outro, no qual o comprimento do quadrado anterior vai ser igual ao lado do quadrado seguinte. E assim a gente vai indo. E esse ângulo sempre de 20 graus, mais ou menos, não é? E que na realidade ele vai medir aproximadamente 18 graus. Esse algoritmo, ele continua indefinidamente e que vai dar a impressão de infinito, que é muito usado no cálculo, né, do infinito, que é um conceito matemático avançado, que eles têm na própria construção desses artefatos culturais, que são os grampos de cabelo. Daniel. E agora vamos falar um pouco de construtos éticos. Os construtos éticos são descrições de ideias, conceitos, quase fala preconceitos, conceitos, procedimentos e práticas expressas em termos matemáticos das categorias e esquemas conceituais que são considerados significativos e apropriados pela comunidade de observadores externos. Okay? Um construto ético deve ser preciso e lógico e completo, replicável e independente dos observadores e pesquisadores. Então, aí são características, na realidade, dos pesquisadores externos, que são os acadêmicos. Não é isso? Porque tem está relacionado com toda aquela precisão da matemática,
que a academia preza muito. Só é importante ressaltar agora que me veio à cabeça, para que vocês não confundam, que o ético que nós estamos falando aqui é uma terminologia antropológica, que é a visão dos observadores externos para dentro de uma determinada cultura. Esse ético não tem nada a ver com a questão de moral, de normas e regras morais que regem a sociedade. Tá? Então, é um ético no sentido antropológico, não um ético no sentido moral. Então, essa observação a gente tem que fazer. Não é ethics. Isso sempre passa conosco quando estamos fazendo a tradução de nosso trabalho e quando usamos o Google Translate para pegar uma coisa bem rápida e depois resolver. Ético sempre sai como ethics. Que é ética no sentido moral, né? E seria ethic, que é o ético no sentido, no inglês, ethic, que é no sentido antropológico e não no sentido de normas e regras morais que regem a sociedade. Não faz mal, mas estamos falando de ético, coisa assim, neste contexto. No sentido antropológico mesmo, né? na visão cultural. Que são essas três visões culturais que existem. A êmica, a ética, e a da lógica, o local, global e local. Não é? Pode. Tá. E esses construtos éticos, então, né, que são construtos baseados ou feitos, realizados, elaborados pelos pesquisadores externos, quem que valida esse construto? Essa classe etnomatemática de pesquisadores internos, são os acadêmicos, né, matemáticos externos. Porque ela é uma questão, por exemplo, de análise lógica e empírica. Em particular, de uma análise lógica, para verificar se o construto que está sendo analisado atende aos padrões acadêmicos, por exemplo, de consistência, de lógica, de completude e de complexidade. Né? Por exemplo, uma demonstração é um construto ético, né? Porque é totalmente acadêmico, que é realizado através de normas, etc. Não é? Depois, agora o Daniel vai falar, por exemplo, né, desse construto ético, que é uma visão de fora para dentro, ou nossa para uma determinada cultura local, que foi um estudo que nós realizamos em Ouro Preto sobre os muros do Colégio Arquidiocesano aqui em Ouro Preto. Aquele muro tem um desenho de quase 300 metros em frente da escola, lá na rua, e um desenho que faz isso. E nós passamos com grupos de alunos perguntando: o que vocês viram? Eu vi isso, e começamos a falar sobre parábolas exponenciais ou catenárias, coisas assim. E o objeto dessa atividade foi para verificar se era possível demonstrar que a forma geométrica encontrada na parede de uma determinada escola em Ouro Preto era uma série de curvas exponenciais, ou era parábolas, ou catenárias. Os resultados obtidos nesse estudo foram aproximados, tá? Aí tem um erro aí. Tem um erro não é bom para mim. Aí. Aproximados pela oportunidade de discussão entre os professores e os alunos que emergiu durante essa investigação. Como vocês sabem, Ouro Preto é uma cidade histórica, né? Monumento cultural da humanidade, e muitos escravos vieram para o Brasil na época da escravatura, né? Que começou, quer dizer, a questão da exploração do ouro em Ouro Preto começou no final do século XVII, por volta de 1690, e perdurou por mais de 100 anos. Então, muitos escravos vieram para trabalhar aqui. Então, existe nas construções de Ouro Preto muito trabalho, né, dessas pessoas que foram escravizadas e trazidas pelo Brasil, mas não com mão de obra barata, mas sim pelo conhecimento científico e matemático que eles tinham, né, na época, por isso que foram trazidos para o Brasil. Não pela questão da mão de obra barata, mas sim pela questão do conhecimento matemático científico que desenvolviam. Né? Então, com relação ao muro que o Daniel falou, que a gente tentou verificar que tipo de sequência que eram essas curvas no muro, né? A gente descobriu por modelos matemáticos éticos, né, e não êmicos, porque é a visão nossa sobre o conhecimento que é de dentro,
que seriam catenárias, porque as catenárias elas oferecem resistência, né? E para o muro poder parar em pé por mais de 100 anos, por exemplo, quase 150 anos, a catenária é uma curva, uma figura matemática, geométrica, né, matemática, que dá consistência para o muro, e ela é muito utilizada, por exemplo, na construção de pontes, igrejas, né? Tem construções muito famosas. Túneis, e as nossas minas também. As minas de Ouro Preto são exemplos assim muito importantes, né? Então, esse modelo, quando ele é elaborado pela visão de fora, nós pesquisadores que fazemos um modelo sobre um determinado conhecimento matemático, esse modelo é ético e não êmico. Né? E o ovo? E o ovo, Daniel? É ovo. E o ovo? O que tem a ver o ovo com essa história? Esse é 21. Okay? E o ovo, disse Keila. As seções superior e inferior de um ovo é circular, mas o seu perfil é uma catenária, que está relacionado com uma melhor forma fluidodinâmica. Tá, Daniel, eu vou pegar um ovo enquanto você fala com eles. Vai só pra gente mostrar o ovo vai depois. pegar o ovo. Tá. Mas toma cuidado. Isso. Para facilitar o trabalho das aves na sua expulsão, né? Esses arcos conferem uma maior resistência aos ovos, permitindo... esses arcos conferem uma maior resistência aos ovos, permitindo que as aves remanejem. Ele coloca palavras enormes aqui, não entendo porquê. A sua disposição no ninho com mais facilidade para que possa chocá-los sem quebrá-los. É isso, né? A matemática da natureza, né? Que é uma perspectiva heteromatemática de heteromodelagem. Então, essas duas curvas do ovo, na realidade, elas são catenárias, ou lembram catenárias, né? Você já tentou quebrar um ovo, né? Amassando-os dessa forma, você não consegue, não é? Porque ele é muito resistente. Aqui? Não vou mostrar não. Vai que aconteça o contrário, né? Mas enfim, ela é muito resistente. E essa resistência tem que ser porque quando a galinha põe o ovo, esse ovo cai na terra e ele não vai quebrar. Não é verdade? Então, é a matemática da natureza. Na verdade, então é muito importante. E vai lembrar catenárias, como lembra nas curvas do muro do Colégio Arquidiocesano, como lembra também as curvas das construções das minas que existem aqui em Ouro Preto. Então vamos lá. Guardar o ovo agora. Bom. Número 22. E aí, se a gente está falando em heteromodelagem, nós temos que falar também em heteromodelos, né? A gente tem um modelo comum, modelo matemático comum, mas na questão da heteromodelagem, como é uma questão cultural, nós temos também os heteromodelos. Então a gente entende que os modelos, o desenvolvimento dos modelos que representam sistemas reiterados da realidade, são representações, né? É uma representação da realidade, que auxiliam os membros dos grupos culturais distintos a entenderem e se apropriarem dos acontecimentos da realidade, utilizando pequenas partes de informação cultural que são denominadas de heteromodelo. Então, essas pequenas partes da realidade, que são culturais, históricas e associadas à realidade, elas são heteromodelos. Qual é o objetivo desses heteromodelos, né? Eles visam conectar o padrão cultural do grupo, a questão local, por meio do desenvolvimento e da tradução das ideias e práticas que são presentes nesse grupo cultural. Os etnomodelos êmicos estão baseados no conhecimento matemático que é desenvolvido pelos membros das comunidades locais. Esses etnomodelos representam o pensamento matemático dos indivíduos que vivem nas comunidades locais, que procuram traduzir esse pensamento com a utilização de exemplos
retirados da própria realidade Mas deles. exemplos clássicos aí são os artefatos, né, culturais, por exemplo, as esculturas, os cestos, tapetes, né, e outros artefatos, bordados, não é isso que as suas mães fazem, costuras. Então tudo isso é um pensamento matemático e êmico, porque é da própria cultura, são deles. Criança brincando na rua, amarelinha, e outros jogos de rua, né? Então tá. Mas temos também os heteromodelos são éticos, né, Daniel? O que são os heteromodelos éticos? Não sei, você vai ler agora. Ah, você não sabe? Não. Tá bom. Então, esses heteromodelos éticos, eles estão baseados na visão dos observadores externos. Né? Por exemplo, como eu que sou da academia, eu vou elaborar um modelo baseado numa prática cultural. Mas essa é a visão minha, não é a visão deles. Não é porque a visão deles tem que ser respeitada. Mas eu tenho uma visão sobre aquilo que está acontecendo também. Os pesquisadores têm essa visão. Então, esses heteromodelos éticos que são elaborados pelos pesquisadores externos, que são os outsiders, né? Os de fora da cultura, também tem a sua importância, né? Porque é uma outra visão de mundo que está representando aquele determinado procedimento. Então, esses heteromodelos que são éticos, eles vão representar a maneira pela qual esses heteromodeladores externos, de fora da cultura, os outsiders, acreditam como o mundo funciona por meio da utilização da modelagem de sistemas que são reiterados à realidade. Mas é a visão de fora, não é a visão interna mais, é a visão externa. Por exemplo, temos um aluno, Osvaldo, né? Uhum. Ele trabalha com tapetes de... Como se chama? Sisal. Sisal. Feitos com sisal. Então, ele é família, trabalha com essa coisa. Para Milton e eu, somos os outsiders. Mas ele ele está começando a explicar para nós como a família trabalha com isso, como eles vendem, como eles contam e tudo isso. E vai ser um trabalho bastante interessante. Então, ele tem uma visão ética da cultura dele, êmica, desculpa. Oswaldo tem uma visão êmica da cultura dele, nós temos uma visão ética da cultura dele. E quando a gente tenta entender ambos os lados, essa junção, a gente tem aí uma visão que é dialógica da cultura. Uma visão mais local, Daniel. Então, a perspectiva ética desempenha um papel importante na pesquisa em etnomodelagem, enquanto que a perspectiva êmica também deve ser considerada nesse processo, pois as características êmicas acentuam a importância de se investigar os modelos práticos desenvolvidos nas comunidades locais. Então, essa visão êmica e ética é a visão dialógica, né? Então tem que haver um diálogo entre as duas visões, que são visões de mundo diferenciadas, né? Cosmologias diferentes que se juntam. E quando há essa junção de cosmologias diferentes, isso é muito importante também, sem que cada uma delas perca as suas próprias características. É muito difícil de fazer, é muito complicado, mas é importante que aconteça. São os dois lados da mesma moeda, né? Uhum. E aí, nessa perspectiva êmica e ética, que é a perspectiva dialógica, ou local, ou dinamismo cultural, como D'Ambrosio fala, as ideias, noções e procedimentos matemáticos são éticos se podem ser comparados entre culturas distintas, com a utilização de definições gerais e comuns, ou medidas gerais e comuns. Como a gente faz uma pesquisa normalmente, né? Uhum. Contudo, a ênfase dessa análise é êmica se as ideias, procedimentos e práticas matemáticas são exclusivas de um determinado grupo cultural, que tem suas raízes nas diversas maneiras em que as atividades diárias são realizadas nesse ambiente cultural específico. Esse diálogo, o processo de globalização, o conhecimento matemático acumulado por qualquer grupo cultural, a perspectiva ética não tem prioridade sobre a êmica. A perspectiva ética pode ser um caminho para o entendimento da perspectiva êmica desse conhecimento. A perspectiva ética também pode ser útil
para penetrar, descobrir e elucidar sistemas émicos que foram desenvolvidos pelos membros de grupos culturais distintos. Isso é muito importante porque parte de confusão sobre a nossa perspectiva é uma ideia que estamos fazendo uma tipo de colonização. E é muito importante que estamos dizendo que uma e não é importante de outra. Os dois têm muita importância. Então, nenhuma visão deve prevalecer sobre a outra visão, não é? Porque elas têm suas caracterizações próprias e devem ser respeitadas. É a questão da autoridade, da alteridade. Vamos respeitar aquilo que é diferente. É verdade, porque cada um é diferente dentro da sua perspectiva. Várias coisas, objetos ou tradições que estamos estudando são baseados em ideias bem antigas, mais antigas da matemática moderna. Então, isso é importante. E os exemplos de conhecimento ideológico que a gente costuma dar são as cabanas tipo dos indígenas sul nos Estados Unidos. E o Daniel vai falar um pouquinho com vocês sobre isso, mas nos slides e nas publicações nossas vocês podem perceber ou verificar essas construções tipo das cabanas tipo com mais profundidade. Igual mural de colégio. Arquidiocesano. Você pode falar um pouquinho para eles sobre as cabanas tipo? Posso. Então tá. A base tripoide parece estar perfeitamente adaptada ao ambiente hostel no qual é utilizada. Essa base tem a vantagem de proporcionar uma estrutura estável, pois suporta ventos fortes e climas variáveis que prevalecem na região das grandes planícies dos Estados Unidos e Canadá. Tá, Daniel, explica para eles um pouco qual é o formato dessa cabana, como que essa cabana é. Para a gente que não sabe, são casa. Qual o formato? E em forma de cone, ok? Um cone assim. E a fundação são 3 estacas que eles colocam bem no chão e trabalham para colocar o centro deste triângulo. E o centro é dentro desse tipi, essa tenda, e o lugar onde eles colocam o fogo, e é lugar sagrado, tem um altar e tudo isso. Então tem um ritual quando eles entram e faz ritual e tudo isso, naquela época. Mas a base era 3, infelizmente não podemos mostrar agora, mas tem 3 que formam um tripé e o resto são mais leve e a cobertura segura tudo. E essa forma é muito bom porque aquele lugar passa muito vento, muito vento. E a figura que está essas casas que nós moramos agora são cúbicos e o vento mata eles. Mas com essa forma de cone, o vento passa assim. Então tem várias razões práticas para que eles estão usando isso. E se vocês quiserem saber com mais detalhes como que a gente fez, nós fizemos, né, a etnomodelagem ou os etnomodelos da cabana tipo dos indígenas sul nos Estados Unidos, é só olhar as nossas publicações aqui mesmo no slide, que provavelmente estará disponível para vocês, juntamente com essa apresentação, vocês também poderão ter esses detalhes, né, Daniel? Porque tem um pensamento matemático muito importante aí, né, que está relacionado com a rigidez de uma estrutura triangular, como é a estrutura utilizada na fundação das cabanas tipi desses indígenas. Então é muito interessante que vocês verifiquem. E tem um sonho que algum dia um membro deste povo lá nos Estados Unidos vai trabalhar com etnomodelagem, vai trabalhar com este artefato e vai conversar conosco se o pensamento que eu peguei era errado ou não. Então, isso é muito importante. Estava adequado ou não com a própria visão do grupo, né? Dos membros do grupo. Então, tá bom. Bom, e aí,
Algumas considerações sobre o tipo, é uma questão histórica, né, Daniel? Tem a ver com a história dessas cabanas, a questão do ambiente que eles vivem, quer dizer, o local influencia no desenvolvimento do pensamento matemático, eles vivem numa planície, não é, nas pradarias dos Estados Unidos, que não tinha montanha, como em Ouro Preto, por exemplo, né, que é montanha, então os ventos eles vêm com muito mais força, e essas cabanas elas teriam que ser resistentes para poder para que não fossem destruídas com as ventanias dessa região, né? E também esse conhecimento, né, Daniel, ele é guardado pelas mulheres, né? As mulheres. Porque naquela época os guerreiros estão fazendo um trabalho e as mulheres estão guardando toda a informação. Então essa parte é interessante de ponto de vista. E outro ponto de vista que é difícil, impossível para entender, eles não estavam trabalhando com metros ou yardas quadrados ou nada. Então eles estão morando, naquela época era grama, grass, mar de gramas, assim. Então a visão, o mundo deles era redondo. Então eles estão pensando e contando e morar. É muito raro que eles estão usando coisas retangulares, quadros e diamantes no trabalho. E até a organização de aldeia e grupo e o pueblo mesmo deles estava em um círculo com o mesmo desenho dentro do pueblo e dentro da tipi. Então é interessante isso. É uma coisa interessante porque essas culturas locais, né, a maioria delas, a grande maioria delas, utilizam a forma circular, né, não quadrilátera, né, para suas construções, porque tem a ver com a cosmologia mesmo, a visão de mundo de cada uma, né. Bom, vamos seguir. A gente fez uma breve apresentação do que é etnomodelagem, mas nós temos ainda alguns questionamentos para que a gente possa investigar, né. Então essa pesquisa ela não para. Ela tem uma base teórica que a gente está construindo, mas ela continua, né, com alguns questionamentos. Por exemplo, nós entendemos também que nem todos os etnomodelos, né, que são representações da realidade cultural, que representam as ideias, os procedimentos e as práticas culturais podem ser consideradas como procedimentos etnomatemáticos. Alguns deles somente podem constar a visão ética, a visão do outro, a visão de fora, que provavelmente pode ser que não esteja relacionada com a visão de dentro, com a êmica. Então, nós temos que estar conscientes de que esses etnomodelos, essas visões, elas podem ser êmicas, éticas ou dialógicas. Somente êmicas, somente éticas e dialógicas quanto à junção das duas ideias. Mas nós temos que nos posicionar sempre. Agora essa visão é minha, então essa visão é ética. Essa visão minha não representa a visão do grupo, mas a minha visão. Daniel, tem mais o segundo aí. Número 2? Estamos em que? Quanto 30, mais, 31. Slide então, 31. Quanto mais evidências um etnomodelo fornecer sobre a visão êmica de um determinado grupo cultural, oferece melhores argumentos para a perspectiva etnomatemática. Isso, essa visão êmica é muito importante, né, Daniel? Então, quanto mais evidências nós tivermos sobre a visão do grupo, sobre aquilo que eles fazem, a perspectiva etnomatemática será sempre mais evidenciada. Se for uma visão êmica, uma visão ética, desculpa, a visão não é do grupo, é a visão do pesquisador, então é a visão de fora, não de dentro. Então, mais evidências êmicas de dentro do grupo, mais etnomatemática a gente tem. E o terceiro, Daniel? Você pode ler. Pode ler. Você não quer? Não. Então tá. Essas evidências correspondem às narrativas. Então, a narrativa das pessoas do grupo são muito importantes. Essas narrativas são muito importantes. As narrativas explicativas dos informantes ou das pessoas que estão sendo pesquisadas. E as correlações entre diferentes domínios. Por exemplo, social, cultural, linguístico e antropológico. Agora, por exemplo, nós estamos verificando como que a língua, né, a comunicação, ela desempenha, as influências que ela desempenha no desenvolvimento do conhecimento matemático. Isso tem a ver com a cultura do povo.
E as considerações finais, Daniel? Ok. Os elaboradores de currículo ignoram a perspectiva émica nas atividades curriculares desenvolvidas na escola. Essa pode ser uma das razões do fracasso de muitos sistemas educacionais. Porque qualquer país, temos um grupo de pesquisa aqui, estamos trabalhando com gente em Nepal e vários outros, e qualquer lugar que estamos visitando, todas as crianças estão falando que eles não gostam de matemática. Então, deve ser porque esse curricular internacional, nacional, está em cima da realidade do povo. Então, esse dialógico é importante porque queremos experimentar como essa conexão de currículo formal e as realidades locais. Como podemos fazer isso? E nós entendemos também que a perspectiva êmica ética ou a perspectiva dialógica, a junção das duas, reconhece outras epistemologias, bem como a holística integrada com a natureza do conhecimento matemático desenvolvido pelos membros de grupos culturais distintos. E um objeto importante para a pesquisa e a modelagem é a aquisição dos conhecimentos ético e êmico. Nós entendemos que a questão êmica é muito importante, a questão ética também é importante, mas na etnomodelagem nós buscamos essa aquisição do conhecimento dialógico, né? Que seria as duas visões simultaneamente, tanto êmica quanto ética, mas uma visão dialógica do dinamismo cultural. E o conhecimento êmico é uma valiosa fonte de inspiração para a formulação de hipóteses éticas. E vice-versa. E o conhecimento ético é importante para a comparação cultural, que é um componente essencial da etnologia, que compara as culturas, né? Mas comparação é a forma de, vocês fazem isso, nós fazemos isso. Não é uma coisa, você está errado, não é coisa assim. Não é questão de julgamento, né? É a questão de valorizar as diferenças, mas não é uma questão de valorizar o comportamento. Bom, se não dá para colocar as slides com esta palestra por causa de espaço no site Vem Brasil, vou colocar esses slides e vou mandar um link para eles de Google Docs e vocês podem roubar os slides. Então, gente, nós chegamos ao final da nossa apresentação, né, porque a gente não queria delongar muito também com vocês, porque tem muita programação para vocês assistirem no Vem Brasil, que é muito importante, coisa muito boa acontecendo dentro de matemática no Brasil e também fora também, com alguns convidados internacionais, né, Daniel, também vão mostrar as suas experiências. Agradecemos também a organização do Vem Brasil, na pessoa da Oleneva, né, que um abraço para a Oleneva, porque ela idealizou esse congresso virtual e durante um tempo muito difícil. Agora, nesse tempo de isolamento social, os congressos têm que começar a mudar a sua postura também, para que nós tenhamos outras possibilidades de interação e comunicação. Que é o que a etnomatemática prega também, né? As diferenças são importantes, né? E tem que ser validadas e valorizadas, na verdade, pelo próprio grupo e pelas pessoas de fora também. Então, um abraço para todo mundo. Outro de mim, eu sou Daniel e ele Milton, sabe? Um abraço para vocês. E qualquer dúvida, vocês têm nossos e-mails na apresentação, entrem em contato com a gente e nós ficaremos felizes em ajudá-los, tá? Um abraço para todo mundo. E um beijo também. Até mais. Abraço virtual, porque isolamento social não permite agora, né? Tá bom. Um abraço. Até mais. Tchau. Gente. Tchau. Boa sorte a tudo. Muita luz, amor e energia. E, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.